Boa noite, bom dia, irmãos. Ainda estou com a cabeça de noite. Ah, Me ouvem bem? Escrevam no chat se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo certo, para a gente poder começar. Começaremos em alguns instantes. Vejo que tem bastante gente online já, mesmo com o horário bastante cedo. Estão me ouvindo? Digam aí se está tudo certo, para a gente continuar. O Paulinho colocando um carinha de sono. Mas é isso aí, nós sabemos porque estamos aqui, né? E para começar essa nossa celebração, vamos ouvir uma música e vamos cantar junto também com o nosso irmão Rafael. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. O Paulinho colocou aqui no chat falando que eu tô com cara de sono. De brincadeira, né, Paulinho? Agora sim, eu desafio quem tiver nos assistindo aqui agora a colocar uma foto no chat de si próprio para ver se tem alguém que não tá com cara de sono, né? Uma hora dessa, o Paulinho está de brincadeira. Mas, irmãos, hoje como é que vai funcionar, né? Como é que está funcionando? O pastor hoje dividiu o sermão em 4 partes, né? Uma introdução, na verdade, e 3 partes. E eu não vou explicar como é que ele vai falar, porque ele mesmo vai explicar, tá bom? Então, entre essas partes, nós teremos algumas participações e hoje nós teremos estreia, inclusive, tá? Então, fiquem com a gente que vocês vão ficar surpresos, inclusive, tá? Então, vamos para a introdução da palavra do pastor desta manhã. Bom dia, amados. Estamos reunidos nesta manhã para comemorarmos a ressurreição de Cristo Jesus. E eu vejo uma abordagem que as pessoas fazem sobre a morte de Cristo, mas eu quero fazer uma caminhada com você nessa manhã para comemorarmos o nascimento de Cristo Jesus, a vida de Cristo Jesus, a morte de Cristo Jesus e também o ressurgimento, a ressurreição, não só de Cristo, mas da esperança do cristianismo. Eu quero pensar na semana, ou pelo menos na última semana de Jesus Cristo, fazendo um passeio pelos textos, segundo as narrativas dos evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, quando nós vamos observando a visão de tudo aquilo que aconteceu com Jesus durante aquela semana, a semana que antecedeu a sua morte. Eu quero começar com o primeiro dia da semana, o domingo. Você vai acompanhando os textos, eu vou falar de maneira pausada, mas eu vou ler os textos para você se situar nessa cronologia, né, de tempo, essa ideia do tempo que traz a morte de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo Jesus é o fato mais importante da vida do cristão. Você só é cristão, só é parecido com Cristo, eu só acredito em Cristo Jesus por causa da ressurreição de Cristo Jesus, onde ele cumpre a missão dele, a missão de estar sendo o redentor de toda a humanidade. Nós vamos começar aqui pelo domingo. Jesus viaja para Betânia, que fica a 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Mateus capítulo 21, versículo de 1 até o versículo de número 11. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betânia, ao Monte das Oliveiras, quando chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês, logo encontrarão uma jumentinha amarrada com um jumentinho ao lado, vocês desamarrem e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você,
humilde e montado num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Na segunda-feira, Jesus ensina no templo em Jerusalém. E essa leitura está em Lucas, capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 21. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhes entregassem a parte de tudo da vinha, para lhe entregar parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas este também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Então enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e os expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores ouviram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles e que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam de justo para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e às autoridades do governador. Assim, os espiões que lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, o que não mostra parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. O que Jesus está ensinando nesse primeiro bloco que nós separamos aqui? Jesus ensina sobre a própria trajetória dele, a própria morte dele. Então aí ele diz que o dono da vinha, ele arrenda a terra, e ele arrendando a terra para alguns lavradores, e esses lavradores teriam que plantar, teriam que colher e passar então o lucro, os frutos para aquele dono da propriedade. Foram os profetas que vieram, foram os profetas que falaram acerca de Deus, a lei que regia o povo, mas o pecado não cessava, as pessoas estavam andando, cada um procurando a seu próprio modo ser salvo. E aí então ele começa a dizer e a ensinar sobre a sua própria morte.
Depois então Jesus ele protesta, ele fala, olha, aquele que veio para os seus e os seus não receberam. E ele então diz, olha, essa pedra é uma pedra que vai estar, de certa forma, sendo colocada sobre vocês. Então a ideia que Jesus passa aí no texto que lemos é que essa pedra, e Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Naquele tempo, quando se fazia a fundação de uma casa, eles colocavam nos 4 cantos da casa pedras que formavam a direção dos alicerces. Essas pedras, então, elas serviam como base de toda uma estrutura. E nem sempre eles colocavam a pedra certa de primeira. Eles colocavam uma pedra e aí calculavam, aquela pedra não servia, jogavam fora e colocavam outra para fazer aquele amarrado de pedras na base e levantar uma coluna. Jesus então é a pedra que eles rejeitaram, que eles não colocaram como a pedra correta da base, e essa pedra então que eles lançaram fora era a pedra principal da construção da casa, da construção do cristianismo, da construção da salvação. Meu microfone estava mutado. Normal, acho que todo mundo já se acostumou com isso. Mas nesse momento nós vamos reservar um momento para fazer a nossa oração. Muitos de vocês já iniciaram o dia orando, mas vamos orar juntos, mesmo distantes, mas vamos orar juntos. E se nós estamos falando de ressurreição, se nós estamos falando de entrega, foi para que tenhamos vida. E se nós temos vida, nós precisamos semear vida, inclusive através da oração, através de todo o exemplo que nós podemos dar com a nossa família, com a nossa vida. Então, reserve um momento agora para fazer uma oração com a sua família. Nós vamos ter um tempo para isso e nós vamos voltar já com a oração pelo nosso irmão Edenilton. Então, aproveite esse momento para orar com a sua família.
Vamos, irmãos, neste momento estar orando pelas famílias e pela ressurreição de Cristo que trouxe vida a nós. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor por cada um de nós. Pai, nós te glorificamos, ó Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. Neste momento, ó Pai, intercedemos pelas famílias. Tome em tuas mãos cada família, ó Pai, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor Deus, ó Pai, cada família, Senhor Deus, desta cidade. Tome em tuas mãos, ó Pai, proteja, Senhor Deus, ó Pai, a cada um de nós, principalmente aqueles que são mais frágeis, ó Pai. Tome em tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um. Meu Pai, eu sei que a tua mão está sobre nós, ó Pai. Senhor Deus, neste momento nós clamamos a ti, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que tu venha, Senhor Deus, com a tua misericórdia sobre aqueles que estão nos hospitais, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, ó Pai, nas UTIs. Tome em tuas mãos, ó Pai, que, Senhor Deus, as famílias, Senhor Deus, possam estar neste momento unidas, Senhor Deus, ó Pai, também intercedendo a ti pelos seus entes queridos, ó Pai. Nós te glorificamos, Senhor Deus, pelo teu grande amor em ter enviado teu amado Filho Jesus, ó Pai, para morrer na cruz em nosso lugar. Nós te glorificamos, ó Pai, e somos gratos a Ti por este ato, Senhor Deus, porque foi através deste ato que hoje, Senhor Deus, nós temos a salvação em Cristo Jesus através da fé. Obrigado, ó Pai, porque a Tua graça nos alcançou. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor, e me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador,
ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Continuamos então. Terça-feira. Jesus prediz a data de sua execução e debate com os líderes religiosos. Judas, melhor dizendo, é contratado para atrair Jesus. Jesus é ungido em Betânia. Esse texto está lá na leitura bíblica de Mateus, capítulo 26, do versículos 6 ao versículo 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim jamais nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E aí nós vamos para o próximo dia, que é a quarta-feira. Na quarta-feira, Jesus chora no Monte das Oliveiras. O texto está lá em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem neste dia, sim, vocês também, o que traz a paz, mas agora isso está em oculto aos olhos de vocês. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo em que Deus a visitaria. Vamos para a quinta-feira. Segundo os relatos bíblicos dos evangelhos, chamados sinóticos, porque eles têm a mesma visão, a visão dos mesmos fatos, a narrativa dos fatos, com visões diferenciadas. Quinta-feira, Jesus toma a última ceia, a última Páscoa. Jesus celebra a última Páscoa e a primeira ceia com os discípulos em Betânia. Leitura bíblica lá em Lucas, capítulo 22,
versículo do 7 ao versículo de número 20. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparamos? Perguntou ele. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual podereis comer a Páscoa com os seus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. E disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não bebereis outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Estamos caminhando agora, ainda na quinta-feira, e Jesus, ele ora no jardim do Getsêmani. Essa narrativa está escrita em Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os seus dois filhos, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e ainda descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. E aí então já no horário da manhã nós entramos na sexta-feira. Jesus espera por sua prisão. Marcos capítulo 8, de 32 a 38. Então falou claramente a esse respeito de que ele estaria sendo preso,
Então Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ainda na sexta-feira, Jesus é julgado. Está lá em Mateus capítulo 26, versículos 47 a 56. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhe: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prenda-o. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E disse Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espada e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus leva a sua cruz e Cirineu o ajuda. Está lá em Mateus 27, 32 a 34. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Eles deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou a beber. Jesus é pregado na cruz. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. As palavras da cruz, as palavras de Jesus. Jesus é crucificado e ele libera o perdão. E quando nós olhamos a narrativa de Jesus na cruz, nós vemos as palavras de Jesus perdoando o ato
daqueles que estavam cometendo, matando o Jesus, colocando uma forma humana do cumprimento da profecia, porque sem a morte do Cordeiro não haveria remissão de pecados. Por isso que nós cristãos, nós estamos sempre lembrando da morte de Cristo Jesus através da ceia, porque a ceia é o memorial que fazemos em nome de Jesus, trazendo à memória o sacrifício de Jesus na cruz. É a razão pelo qual nós somos cristãos. Não há outra razão pelo qual nós tenhamos condições de dizer sou cristão, se você não aceita a morte de Cristo Jesus para remir o meu pecado e o seu pecado. O sofrimento de Jesus foi algo tremendo, como já falamos em narrativas anteriores. Quando ele ora, quinta-feira passada, nós trouxemos esta meditação. A oração de Jesus tem uma intensidade muito profunda, porque ele está agonizando, angustiado, porque, como diz o texto, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, no sentido espiritual. Todo o pecado da humanidade está depositado em Cristo Jesus. No momento da crucificação, Deus se retira, porque Deus não se compactua com o pecado. E aí então as palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. As segundas palavras de Jesus: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é uma expressão em hebraico que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se retirou de mim? Porque Deus não se compactua com o pecado. Até hoje, no mundo em que vivemos, no tempo em que vivemos, o pecado não faz parte com Deus. Deus não tem concepção do pecado. E o que faz a divisão entre eu e Deus, entre você e Deus, é o pecado. A reflexão da ressurreição de Cristo deve passar pelo o perdão do pecado. O perdão liberado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que não há prazer, Deus não tem prazer na vida de pecados, mas Ele tem prazer na vida e na alma do pecador que se arrepende. Por isso que é muito importante você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, colocar os seus pecados diante do altar do Senhor, para que Ele perdoe, para que Ele purifique, porque somente o sangue de Cristo Jesus é que pode perdoar os pecados. Como os católicos fazem durante essa semana, a confissão ao Padre, a confissão de pecados ao Padre, e ao Padre então ele declara uma penitência, ele sentencia uma penitência para que você, fazendo aquela penitência, você tenha seu pecado perdoado. Isso não existe biblicamente. Por quê? Porque somente Cristo Jesus perdoa os nossos pecados. Somente Cristo Jesus perdoa o seu pecado. Por isso, irmãos, que quando Paulo orienta a prática da ceia, ele diz: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, para termos discernimento do que é que estamos fazendo, daquilo que estamos praticando, discernindo o sangue de Cristo, que perdoa o pecado, do corpo de Cristo, que através da morte do corpo de Cristo é que nós conseguimos o perdão do pecado original, do pecado da morte espiritual. Se você está vivendo uma vida de pecados, lembre-se que a paixão de Cristo, lembre-se que a morte de Cristo foi para perdoar o seu pecado, o meu pecado. Por isso você precisa confessar o seu pecado a Cristo Jesus. Palavras que Jesus proferiu na cruz. Palavras de perdão, palavras de angústia
e palavras de esperança, porque ele disse aquele ladrão que reconheceu o senhorio de Cristo Jesus, reconheceu que Jesus estava morrendo injustamente, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus e Jesus sempre será o Filho de Deus. E é a palavra de esperança que Jesus disse àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A morte de Cristo Jesus não foi uma morte em vão. Amém. E hoje nós recuperamos, hoje não, durante essa semana nós recuperamos um vídeo de um momento especial na história da nossa igreja, em uma das cantatas. O Nildo, na verdade, ele conseguiu recuperar, ele tem ali boa parte das memórias da nossa igreja. Vamos tentar relembrar um momento com o nosso coral. Mesmo a multidão se dispersando, o clima de celebração prolongou-se. Mas somente Jesus sabia quão rápido os ânimos se transformariam em maldições e os gritos de louvor em acusações. Numa sala retirada, Jesus reuniu-se com seus amigos para celebrar a Páscoa. Eles não percebiam ser aquela a última noite na presença de Jesus. Depois de dar graças, ele tomou o pão e o partiu e passou para os outros. Depois, tomou um cálice de vinho e o deu para que eles bebessem. Thank you.
É isso aí, irmãos. E nós vamos das lembranças de um passado para uma perspectiva de futuro, né? Agora nós vamos ter uma participação com nosso querido Pedrinho. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Seu sangue, porém, a luz também iria em mim, em Jerusalém. Pela via dolorosa ao sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Continuando então a nossa
caminhada pelos evangelhos sinóticos, pela narrativa dos evangelistas, nós chegamos no sábado, e no sábado não acontece nada. Mesmo porque, quando nós olhamos para os escritos, nós vamos ver que Mateus não traz nada, Marcos também não traz nada, porque no sábado o judeu guardava o sábado. Então não se fazia nada no sábado, e não há narrativas do sábado. Mas no domingo, aí vem a nossa grande esperança. Jesus aparece a Maria Madalena, Marcos capítulo 16, do versículo 2 ao versículo 13. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar aonde haviam colocado, haviam posto. Vão e digam aos seus discípulos, e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam apavoradas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, eles não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Então a narrativa continua dentro dessa ordem cronológica. Uma semana depois da ressurreição, Jesus aparece aos 11 discípulos. Essa narrativa está lá em João, capítulo 20, do versículo 26 ao 29. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhes dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. E a narrativa continua. 2 semanas depois da ressurreição, Jesus aparece no mar da Galileia e conversa com alguns discípulos. João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 25. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você.
E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Então Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esse foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro, voltando-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, e este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia, e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aqueles discípulos não iriam morrer. Mas Jesus não disse que eles não iriam morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus traz também muitas outras coisas. Se cada uma destas fosse escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Seguindo a ordem cronológica das narrativas, 40 dias depois da ressurreição, Jesus aparece no Monte das Oliveiras e ascende aos céus. Lucas, capítulo 24, do versículo 44 a 53. E disse-lhe: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário
que se cumprisse tudo a meu respeito, o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. A narrativa segue em Lucas, capítulo 24, de 44 a 53. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito do Senhor descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobria da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Está em Atos capítulo 1, versículos de 4 até o versículo de número 11. É isso aí, espero que todos estejam aí ainda. A internet está sofrendo algumas variações, mas eu acho que ainda está todo mundo junto, né? E hoje nós temos uma estreia. Eu fiquei até surpreso quando ele entrou em contato comigo, falando que tinha preparado uma participação pro nosso culto de hoje. Então, nós vamos ter a primeira participação, pelo menos é a primeira vez que eu vejo ele cantando. Eu já tinha visto ele tocando violão, tá? Mas é a primeira vez que eu vejo ele cantando. Então vamos ter essa primeira participação. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai para nós. Os pecados que nos traz está
pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos. Jesus. E aí, vocês ficaram surpresos também? Então, se vocês ficaram surpresos, escrevam aí no chat. E eu fico imaginando a cara da Tati
nesse momento, né? E aí nós vamos ter uma participação da mesma família, mas agora com o Ricardinho. Deu a vida por mim, pecador, que eu amo a mensagem da cruz. Eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. Por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-te perdão. Minha leve na cruz, ela vem graça e amor para minha santificação. Que eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Quer por uma coroa trocar. A vergonha da cruz, quero sempre me vai sofrer. Tu vem me buscar e com ele no mar, uma parte da glória de Deus. Que eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. Com a mensagem da crucificação, da ressurreição para a nossa vida. Qual é a nossa tarefa como filhos do Senhor, agora tendo o nosso pecado restaurado por Cristo Jesus? O que devemos fazer? Queridos, eu quero encerrar esse
tempo de glorificação a Deus pela ressurreição de Cristo Jesus, dizendo que temos uma tarefa a cumprir. A nossa tarefa é indo por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Ir e pregar, fazendo discípulos. Nós precisamos, irmãos, olhar para a crucificação de Cristo e olhar para a ressurreição de Cristo como aquilo que nós podemos chamar da nossa motivação. Porque tudo que você fizer, tudo que eu fizer, para sermos gratos a Deus pela morte de Cristo Jesus, nós nunca vamos conseguir ser o mais próximo possível da gratidão a Deus. Então não é o recurso humano, não é o que você faz, mas é o que você vive. Não é a forma com que você encara a morte de Cristo e a ressurreição, mas é como você vive a morte de Cristo e como você vive a ressurreição de Cristo. A morte de Cristo nós vivemos no cumprimento da palavra de Deus. Os profetas apontavam para Jesus, para o Cordeiro que não tinha pecado, não tinha mancha, o Cordeiro que foi dado por nós, em favor de nós. Agora, na ressurreição, nós precisamos viver o princípio de estar pregando a palavra de Deus, vivendo o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo Jesus. Por isso que nós necessitamos viver uma vida que dê testemunho, que fale do poder de Deus e da alegria de ser cristão. Por isso que o levantar cedo no dia da ressurreição não é um sacrifício. Se fosse às 5, se fosse às 10 horas, está sendo às 7 horas, o horário que fosse, na nossa condição humana, poderíamos ser afetados pelo sono. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós somos afetados pelo amor e pela misericórdia. Somos atingidos pelo amor e pela misericórdia de Jesus Cristo. Aquele Jesus, em João 3,16, encerra todo o ciclo de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com misericórdia, com benevolência, de tal maneira ele fez isso, que ele deu o seu único filho para morrer por mim, para morrer por você, para que nós tenhamos a salvação, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que esse domingo, que é um domingo já muito diferente, um domingo com horário diferente, uma forma diferenciada, o almoço, a reunião familiar está sendo colocada de lado, porque a essência da Páscoa é a ressurreição de Cristo Jesus. Não é o comércio, que ficou muito prejudicado, não são as programações, as questões presenciais que ficaram muito prejudicadas, mas a essência da Páscoa é a esperança que temos em Cristo Jesus. Que você tenha um bom domingo de Páscoa, que você continue se alegrando no Senhor, não se justificando pelo que você faz ou pelo que você é, mas sendo justificado por Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Confie em Deus, agradeça a Deus pela morte de Cristo Jesus, mas ainda mais pela ressurreição que nos trouxe a vida e a vida eterna. Que Deus abençoe. Um abraço na sua família, um abraço nos seus entes queridos. Talvez você esteja com parentes mais próximos que também sejam alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Amém. E nesse momento nós vamos relembrar mais um momento da história da nossa igreja em Páscoa, agora com uma participação do Glorificarte há alguns anos. Vocês vão perceber pelas imagens que
Já fazem alguns anos que esse vídeo foi gravado. Então vamos para essa mensagem. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgiu. Não acredito em mim, nos homens, só na justiça se amam. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. Agora fico no vazio, este anjo a questionar por que procuro entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele como Jesus ressuscitou da morte eterna para luz, da água renasci. Faz sentido seguir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois ele vive, ele reina em mim. E se descansando no Senhor, quando vontades tentarão e em sua carne viverão todos os dias de manhã. Quero renascer.
por meu pecado, mas ressurgiu vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Irmãos, espero que esteja todo mundo conseguindo acompanhar. E nós estamos encerrando tudo que tínhamos programado agora para de manhã. E como a internet aqui está travando, o pastor ele vai abrir uma live direto da casa dele. Então a gente vai encerrar essa live. Vocês atualizem a página que o pastor vai começar outra live direto da casa dele para falar com todos nós.
tá? Então eu vou colocar aqui uns 20 segundos de música enquanto o pastor se prepara. E aí eu encerrando essa live, todo mundo atualiza e aí vai estar disponível já o pastor ao vivo, tá bom? Então todos tenham um ótimo domingo e até o domingo à noite na nossa celebração logo mais, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Posso ouvir um som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça.